Graça e paz a todos os santos irmãos de DFs, a todos Leão Pentecostal. Boa tarde, bom dia, boa noite para aqueles que vão assistir. Eu quero aqui trazer para você, diante desta matéria, a qual eu considero chamado um demônio, com o nome de Rarinha. Veja que diante desse mascote que foi inaugurado hoje pelo ministro da Saúde, tem muito significado para os cristãos. Então, quando se diz de saúde, nós podemos ver que existe aí questões de DNA, de coisas hospitalares, etc, né? Então eu vou deixar aqui o que o Espírito Santo de Deus me chamou a atenção assim que eu vi a matéria estampada. Ele me disse: veja esta matéria. Se você não tem olhos para enxergar como eu estou enxergando, aí é entre você e Deus. Mas a minha missão aqui é advertir você e mostrar para você o que está acontecendo, que eu acredito que é o anticristo mais um passo à frente. Mais um passo à frente, ele tem tido a prioridade de implantar mais o seu reino. Então ele está dizendo: eu estou chegando mais ainda nos DNAs dessas pessoas. Então sabemos que essas picadas que eles estão dando, começando pelas crianças, pelos jovens, adultos, senhores de idade, existe uma mudança na genética, Então, aqui você tem uma matéria, nós temos aqui uma matéria que está escrito aqui, Ministério da Saúde lança nova mascote Rarinha para as ações sobre doenças raras. Bom, aparentemente parece ser uma coisa normal, comum, como Zé Gotinha e etc, É claro, é óbvio que diante disso tudo, o diabo, o satanista, o anticristo, ele vai lançar mensagens subliminares. Bom, é muito interessante você que é cristão conhecedor entender do que eu estou dizendo. Veja que hoje é dia 31 de agosto de 2021 e veja que a matéria é de hoje, está no G1 e outras também, foi atualizada tem quase uma hora aí. E quando isto eu vi, o Espírito de Deus já me chamou a atenção. Veja que nós temos uma imagem aqui de uma inauguração, um lançamento de um mascote chamado Rarinha. Preste bem atenção nessa palavra Rarinha. Rarinha que a gente podemos aí deduzir que seria rara, sobre doenças raras. Então veja que nós temos aqui uma mensagem subliminar. Mas antes de tudo, vamos ler um pouco a matéria para que a gente possamos entender um pouco mais. O Ministério da Saúde lançou nesta terça-feira 31 uma nova mascote chamada Rarinha, para as ações sobre doenças raras no Brasil. A mascote criada com o símbolo do teste do pezinho. Lembre bem, olhe isso aqui, pezinho, tá? Talvez você é daquelas pessoas que lê o jornal, sabe dali do resultado, mas não sabe por que aconteceu aquela matéria ou por que aconteceu aquele crime. Então, o que basta nós como cristãos, servos de Deus, fazer não é simplesmente ler a Bíblia, é estudá-la. Estudar é diferente de ler. Eu leio como jornal e vou saber ali que João matou Maria, mas não vou querer interessar saber por que João matou Maria. Estudar é aprofundar naquilo que houve antes, Por que João matou Maria? Aí você vai saber da situação, ou porque João matou Maria e vai ler o resultado no jornal com Maria morta e João fugindo ou preso. Então veja bem que aqui tem assim, com o símbolo do teste do pezinho. Então nós vemos um símbolo do teste do pezinho. Esse pezinho você sabe que existe alguma coisa. Esse pezinho, se existe alguma coisa, teremos alguma coisa a mostrar para você. Terá a missão de disseminar informações sobre a cerca de 8.000 doenças raras conhecidas pela ciência. Participaram do lançamento o ministro da Saúde Marcelo Queiroga, a Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação de Saúde, Mayra Pinheiro, e Mauro Junqueira, secretário executivo do Conselho Estatal. Precisamos de uma política pública de sustentabilidade às pessoas raras. Em um país grande como o Brasil, precisamos nos empenhar nas pesquisas. Você até pode me achar estúpido, ignorante, ela tem nada a ver, nós já está acostumado com o Zé Gotinha, com não sei o que, com o Zé Ruela, com não sei o que, blá blá blá, não é isso? Bom, esse mascote, ele não é lançado simplesmente por lançar. Inclusive, vocês que estão aí ainda ovacionando o governo presidente aí, o Jair Bolsonaro, saiba de uma coisa que é o governo dele, e ele sabe. O que eu quero dizer para você, que ele, para mim, particularmente, é um lobo vestido de ovelha, é uma serpente vestido de homem. Quero dizer espiritual, no mundo espiritual, tá? Nada contra a própria pessoa dele, volta a dizer. Nada contra a pessoa. Mas atitude, o que é que está por trás do mundo, O que é que está acontecendo por trás deste mundo, por trás do mundo. Então, como o governo é dele, é claro que, obviamente, ele sabe de tudo isso que está acontecendo. Então, vamos ao análise. Nós temos aqui uma inauguração. Nós temos aqui uma boneca que se chama Rarinha. E de cara estampado, nós vemos aqui um V, que é uma pirâmide, e o olho no meio. Então, se você aqui, circuncidar aqui, circular aqui, você vai fechar a pirâmide, tá? Isso significa o quê? O anticristo em sua nova mais ação dentro do seu corpo, o olho de Horus. Nós temos algumas figuras também que mostra sobre a questão desse olhos de Horus, É o olho de Horus, é o olho que tudo vê. Então, se você analisar, aqui temos aqui uma pirâmide, onde o
cabelo da mascote vem assim, tal, então tem um olho de Horus aí, vários olhos de Horus. Então nós já sabemos que isso aí é justamente para controlar a humanidade. Eu acredito que é para mudar DNA. Então nós temos também alguns famosos que fazem o símbolo do olho que tudo vê. Nós temos aqui algumas pessoas que fazem o símbolo do olho que tudo vê. Por exemplo, temos aqui, saiba que é o símbolo da modinha, é o olho que tudo vê. Tem umas pessoas que faz aqui, a mulher joga o cabelo na frente, igual tipo a rainha, e mostra o olho que tudo vê. Está dizendo que está avançando, está sendo avançado. Aí, aqui o olho que tudo vê. Se você vai perceber, né, as pessoas fazendo os sinais com os olhos que tudo vê. Fazemos aí a pirâmide, um olho que tudo vê. Que não há diferença do que está aqui. O olho no cabelo, um olho fechou. Que essa é a rainha cega, a rainha que perdeu um olho. Aí só ficou com um olho só. Os abestados que não conhecem, não tem vida espiritual, vai cair e vai falar, que bonitinho, que legal, né? Agora não entendo por que colocaram uma mulher como rainha, né? Podia ser rainha. Mas rainha, eu fui entender mais pra frente um pouco, né? Não bem, mas um pouco. Então veja que nós temos aqui uma imagem maligna, ou seja, um olho e a pirâmide. Então ninguém é bobo. Vemos também um pé no peito desse mascote, ou desta mascote, um pé supostamente de uma criança. O que significa? Os passos que são dados, cada passo está se encontrando já no momento da chegada do anticristo. Quem será a nossa mascote? Nossa não, deles, né? Veja que nós temos aqui, a rainha. Mas espera, tem alguma coisa errada aqui nesse negócio. Tem alguma coisa errada aqui. Não tem? Alguma coisa. Então tem alguma coisa errada aqui. Rainha, se você perceber, nós temos 4 letras, né? R, N, A. E nós temos 3 pés. 1 pé, 2 pés, 3 pés. Vendo? 3 pezinhos. O que esses 3 pezinhos estão substituindo? Esses riscos, nós vemos aqui, é um meia, meia, meia. Agora, só que esses 3 pezinhos, eles estão substituindo uma letra. Está substituindo a letra A, a letra I e a letra H. Isso, irmão, é de cara, hein? De cara. Tá vendo aqui, ó? Olha aqui, nós temos aqui 1 pé, 2 pés, 3 pés. Por que o sinalzinho do pé no peito, né? Esses pés aí, algumas pessoas vão ter mais outras ideias. A mensagem é muito subliminar. Se você olhar também, ela está com uma mão na cintura, com a outra esquerda avante, para cima. Uma forma também de um número 6, mas tem outras coisas. Ela também está com as pernas abertas. Claro que é óbvio, isso para nós é natural. Mas claro que a gente vai andar, nós também anda com as pernas abertas. Não, irmão, mas tudo que é subliminar, eles levam em conta. É uma pirâmide. Quando eu deparei com essa imagem, eu falei, mas espera aí, tem alguma coisa errada. R-R-N-A. Vamos pesquisar o que é R em inglês. E depois vamos substituir as letras dos pezinhos, que nós já sabemos que é o 666, porque a mensagem ela é subliminar. Se você prestar bem atenção, você vai ver aqui, tá, o rainha, ela no meio. E se você ver uns círculos ao redor dela, esses círculos aqui, essas linhas brancas aqui, tipo esses círculos, você pode ver aqui das laterais também, são tudo círculo, tá vendo? O que significa isso? Portais. São chamados portais, tá? Então se você ver, ela está dentro de um portal. É a manifestação dela no mundo, principalmente no mundo brasileiro. Então, esse, para mim, é um demônio chamado Harim, o olho de Horus que tudo vê. E eu despertei a curiosidade de procurar o que significa essas palavras chamadas rainha, o que significa R-R-N-A no dicionário. RNA. Como é possível perceber ao se analisar a característica e funções tanto do DNA quanto do rRNA? É que eles tiraram o R, mas é a mesma coisa. É fácil entender que essas estruturas são fundamentais para a existência da vida como conhecemos. Elas coordenam o desenvolvimento e até o funcionamento de toda a estrutura de um organismo. Assim é por meio dessa molécula que os seres vivos transmitem suas informações, das mais básicas às mais importantes para a manutenção da própria vida. Se você ler aqui alguns comentários dizem assim, muito esclarecedor, mas preocupante também. São coisas muito distintas e mexem com a estrutura do ser humano. Veja que isso aí é para mexer com a estrutura do ser humano. Excelente matéria, porém exige que o leitor não seja de todo leigo. Realmente, então os leigos não vão dar mínima para isso, né? Aí, aqui tem muito bom, adorei. Agora vamos ver o que um comentarista diz aqui mais embaixo. Aí aqui eles colocam aqui, vai pro RNA. Olha aqui, o que um dos comentaristas diz aqui, que vai para o RNA. Mexe com estruturas humanas. Você entendeu? Aí diz aqui, não tem de mudar. Aqui diz, olha aqui, o que o comentarista que entende mais dos fatos diz. Tem o RNA que induz
o corpo produziu a proteína, ou priós, conhecida como spike. O que se espera é que essa proteína seja atacada pelo seu organismo e que com isso o organismo aprenda a se defender do vírus contendo essa proteína. Porém, ninguém sabe a consequência desta ação. Sabe-se que os priores foram responsáveis por causa de problemas bastante sérios ao longo da nossa história. Também não se sabe quais os efeitos, tempo e quantidade de priores que o seu corpo vai produzir. Então, eu não vou explicar muito bem não, mas você já sabe que não é coisa boa. RNA eu já pesquisei e de cara já vi 3 pezinhos substituindo 3 letras. 6, 6, 6. Mas eu resolvi procurar o que significa as 3 letras. Se havia sim alguma forma de saber a interpretação dessas 3 letras aqui, ó. Rarinha. Então significa que aqui é o A, aqui é o I e aqui é o H. Então A, I, H. Vamos pesquisar o que significa essas 3 letras? Tem alguma coisa a ver? Aqui, ó. O que significa A, que é o H, o I e o H. Significa o quê? Autorização de internação hospitalar, também conhecida como AIH. É um documento que serve para identificação de um paciente e dos prestados sob o regime de internação hospitalar, ou seja, o seu DNA é toda a sua informação hospitalar vai estar no seu DNA. Então eles tiram o seu sangue e vai saber, né, tudo. Então aqui tem o que é autorização de internação hospitalar. Autorização de internação hospitalar, também conhecida como AIH. Veja que é a mesma coisa, ó. O A falta aqui, o A, o I aqui e o H aqui. Tá? Então, tá aqui, autorização também conhecida como AIH, é um documento que serve para a identificação de um paciente e dos serviços prestados sob o regime de internação hospitalar, para que assim forneça a informação necessária para o gerenciamento do sistema informação. Vamos reduzir tudo isso aqui. Esse é tal de AIH. Significa que depois de ingeridos, digitados nos DNAs das pessoas, todas as suas informações serão ali realmente coletadas. Um pingo de sangue sabe toda a tua vida. E aí entra aqueles sistemas eletrônicos, né? Isso aqui é um lançamento do avanço do anticristo. Isso aqui é no governo do Jair Bolsonaro. Quem vai controlar todas as nações aí é a OMS, que é o sistema de saúde, mudando aí, acredito aí, os DNA das pessoas, tá bom? E hoje foi inaugurado. Para mim é um demônio chamado Harinha, que saiu dos portais para cumprir